mais uma vez falando sobre um assunto tão importante, né? A carta aos Romanos, uma carta maravilhosa. Com certeza, uma carta muito importante e complexa, não é tão simples de estudar a carta aos Romanos da mesma forma como a carta aos Hebreus. São duas cartas aí que se destacam por uma linguagem um pouco mais rebuscada, então demanda mais tempo, gente, né? A gente quer logo pular para alguns capítulos, né? Que hora que já chegar no capítulo 6, no capítulo 8, capítulos que são, vamos dizer assim, mais populares, capítulos mais usados no nosso dia a dia, talvez o capítulo 12, que fala de dons e tudo mais, mas nós vamos fazer bem feitinha esta introdução, e aí então, depois capítulo a capítulo vai correr e você vai aprender muito porque que essa carta aos Romanos é chamada de carta magna. Lembrando que Paulo escreveu durante a terceira viagem missionária, gente. Tá? Ele estava ainda no caminho para Jerusalém, tá? Distante do momento que ele efetivamente chegou em Roma. Então nós temos uma série muito especial, a última que nós apresentamos, as viagens missionárias. Você pode ir lá estudar todas, foram incríveis realmente. Então, estamos na terceira viagem missionária, o momento que ele escreveu a carta aos Romanos. E nós vamos ler agora o capítulo 13, da metade para frente, falando sobre justificação. Agora sim, né, que é o tema central dessa carta, a justificação pelo quê? Pela fé. E temos que tomar cuidado com esse conceito, porque senão tem gente que pega o conceito assim puro, sem entender a dimensão, e acha que pode fazer o que quiser, porque pela fé em Jesus Cristo ela está automaticamente perdoada. Mas não é bem assim, gente, calma. Nós vamos explicar bem o que significa realmente perdão, como se alcança perdão e como se alcança a justificação pela fé e não pelas obras somente. Então vamos ler Romanos 3, versículo 19 e falar assim, vamos lá. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Muito bem. Então ele já começa rasgando aqui essa questão que você não é justificado por obras. Tem muita gente que fica alimentando uma esperança de salvação, porque de repente fala assim, esse meu amigo ou esse meu parente, ele não se converteu a Jesus, ele não aceitou Jesus, mas ele era uma boa pessoa, ele fazia tudo certinho, então eu acho que ele vai para o céu. E aí, Bispo G, vai ou não vai para o céu por causa das suas boas obras, da sua caridade? Esse conceito é muito interessante, né? Eu acho assim, ele pode até, se houver um julgamento, por isso que a Bíblia não esclarece muito, ele pode até, de uma certa forma, ter um pouco mais, vamos dizer, de tolerância em termos do conceito do que é a condição dele. Mas a realidade é que esse conceito de balança, pecou mais, pecou menos, foi um bonzinho mais, foi um bonzinho menos, ele é ineficaz. Então, a gente percebe duas coisas que são bem antagônicas, né? Porque às vezes o que é o pecado? O pecado é aquilo que nos distancia de Deus. Isso é uma realidade. Mas ao mesmo tempo tem gente que não peca e está distante de Deus. Está muito aí com Deus. Agora, como é que nós vamos exercer uma justiça? Tem gente que ama a Deus, que busca, mas teve uma formação, cresceu sozinho. Quer dizer, tem inúmeras situações ao redor que podem levá-lo a não, num determinado momento, se processar diante do pecado e ter vitória contra o pecado. Como é que fica isso? Aproximação de Deus porque ama ou a aproximação é porque cumpre mandamento? Complicado, né? Agora, não cabe a nós, bispos, ou homem qualquer, julgar quem vai ou não para o céu. Eu vi muitas pessoas nesse desespero. Bispo, na última hora ele aceitou Jesus. Esses dias, Bispo G, uma pessoa me perguntou algo muito interessante. Olha só, olha o caso. A sua avó estava em um estado já assim, terminal, de uma doença terrível, já estava inconsciente. E aí a família
falou, não, ela tem que ser batizada. E aí o pastor foi lá, por misericórdia à família, e batizou essa senhora inconsciente nas águas, e ainda por aspersão, porque não podia, né, colocá-la na água. E aí ela me perguntou, bispo, foi válido esse batismo? Interessante, né? Uma boa pergunta. E eu falei, olha, daquilo que nós entendemos na nossa experiência, o batismo exige consciência. É isso mesmo. Então, foi ela que pediu para ser batizada? Não foi. Foram os parentes na expectativa de que, por essa atitude, ela seria salva. Aí ela falou, não, isso eu imaginei mesmo, bispo, né? Porque para mim é estranho, mas eu vou fazer o quê? Falaram que tinha que ir, eu falei, ok, faço o batismo, mas eu não pude me opor até para não criar uma situação ali de briga e tudo mais. Mas é algo muito interessante. Agora, será que ela vai para o céu? Não vai? Eu sei o que garante para o céu. Então, esse é o ponto. Uma vez também, eu estava no hospital, numa fase muito difícil com meus gêmeos na UTI neonatal, e uma pessoa falando, eu sou de tal religião porque essa religião faz muita caridade. Então, ela não estava na religião nem porque ela acredita nas práticas da religião, na doutrina, não. Só pelo fato de ter caridade, então acho que ela acreditava que fazer caridade, sei lá, aliviava a barra dela. Né? Eu falei para ela, olha, é muito bonito fazer caridade, na verdade você pode fazer em qualquer religião. Né? Não é porque de repente uma dá mais ênfase do que a outra, que quer dizer que as outras não tenham também essa atividade. Agora eu lhe digo, isso não garante tua salvação. Isso não vai te levar para o céu ou vai aliviar a tua barra você fazer o bem para poder deixar quieto o mal. Falar assim, vamos esconder o mal fazendo o bem. Não, isso não existe. Agora, Bispo G, sobre a lei, eu de repente agora ficar um maníaco estudando e decorando o Deuteronômio, né, e toda aquela coisa e tal, aumenta a noção do pecado e das consequências? A lei, ela tem um agravante, né? Então, por exemplo, a lei, ela denuncia o mal. Ela estabelece o mal, o pecado. E a maneira e a noção a qual ele estabelece também é uma maneira meio que até cultural. Porque, como nós falamos, né, a lei ela foi escrita para um povo do Oriente que estava saindo do Egito, eram escravos, iriam passar por um deserto para, no final, serem proprietários de terra. Então, obviamente, foi feito num contexto cultural e social bem diferente da época, por exemplo, de Jesus, né? Porque a maior oposição que ele tinha eram os que eram legalistas, né? Mas a realidade é que a lei, ela demonstra, ela denuncia mais ainda o pecado. Porque se a pessoa, às vezes, fazia alguma coisa que culturalmente ela achava que não era, e não tinha noção do que era o pecado, entre aspas, ela começa, então, ser ré, né, do pecado, porque a lei, no fim, denunciou. Então, é um certo complicador. O conhecimento é importante. Sem dúvida é. É muito importante. Então, é válido. Conhecer é válido. Sem dúvida. Aliás, muitas pessoas pecam também na ignorância. Né? Não sabe que aquilo é errado. Ela não aprendeu que aquilo é errado. Então, nem tudo a gente tem uma lei natural da natureza que a gente guarda no coração e a gente sabe que isso é errado, isso não é ético, coisa do gênero. Tem coisas que as pessoas julgam que são éticas para elas, daquilo que é o conceito moral delas, que elas receberam por tradição e de repente está completamente fora do padrão da palavra de Deus, de uma vida espiritual santa. Eu acho até, né, para tocar nesse assunto, por exemplo, a gente vê que no Antigo Testamento, e até de uma certa forma, né, a lei escrita por Moisés não permitia, mas a gente percebia que muitos homens tinham várias mulheres. Tinham, então, várias esposas e até concubinas, a gente vê já no livro dos Reis, posterior à lei. À lei. Verdade. Então, a gente vê, por exemplo, Salomão e outros. Então, nesse contexto, a gente percebe que ela seria falha. Porque hoje, na cultura nossa, só o fato de ter duas mulheres já cria uma situação antagônica, triste em família, entre duas mulheres.
Imagina conviver com o mesmo homem, de repente ele não tem a afetividade necessária com uma, como poderia ter, vai ter uma que é preferida de um lado ou outro. Aquelas loucuras que a gente sabe que até no Antigo Testamento a gente vê que já se que vê isso na acontece. Bíblia, né? Conflitos que se veem na Bíblia. E que vem na Bíblia. Então veja como o conceito da lei, de uma certa forma, ele é falho diante do conceito cultural e até social. E no final, pode até liberar, segundo o contexto, que eu vejo pessoas que hoje têm religiões que eles acham que a poligamia é válida. Você vai lá nos Estados Unidos, isso é um fato. E seguem a Bíblia. Então é meio complicado, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que não é o que eu acredito, tá? Tá. Mas a poligamia não seria uma solução para tanta mulher solteira? Olha, eu acho que não. Eu acho que seria um complicador, né? Meu Deus, cara. E na igreja a gente recebe tanto pedido de oração, cara. Não, eu quero um bom encontro, bispo. Seria assim, ó, no contexto, vamos dizer assim, eu não posso nem falar social, né? Mas afetivo. Até poderia, né? Porque tem um agravante. Tem muitas mulheres que são solteiras, mas se tornam amantes. Quer dizer, por um lado, não existe a bigamia, mas por outro, isso é um fato. Tem homens que têm uma condição financeira mais adequada, que tem 2, 3, 4 amantes. E tem mulheres que, por causa da carência, do afeto, acabam se elas entregando. Se dispõem a isso. É verdade. Lamentável. Então, no final, como eu falei, pode ser algo, mas ao mesmo tempo é meio complicado, é bem complexo lidar com isso, trabalhar com isso. Até pelo fato que muitos casamentos, né, na cultura nossa, então, o nível também de comprometimento espiritual, entidades malignas, levam a casamentos serem rompidos. E logo que um casamento é rompido, o homem, de uma forma um pouco mais rápida, até por causa de uma situação não afetiva, mas até hormonal, ele já procura resolver aquela situação. E se casa, às vezes, com uma mulher mais nova. Quer dizer, aumentou o problema, porque vai ter mais mulher ainda numa fase que vai ficar solteira também, entre aspas. Então, realmente algo para se pensar, né? E pela lei, hoje, eu falei da sociedade, né? Cara, é uma dor de cabeça danada, né? Como é que vai dividir bens? Como é que... Nossa, né? Imagina, né? Eu digo que tendo 2 mulheres ao mesmo tempo, né? É um contexto para nós muito distante. Né? Para nós, a gente lê a Bíblia e vê isso e fala assim, como pode... o cara ter tantas mulheres, né? Davi teve muitas mulheres, Salomão, e homens que eram muito tementes a Deus e a lei, né? É verdade. E acabaram pegando esse costume das monarquias externas, que os reis das outras nações tinham o hábito de se casar, principalmente forjando assim alianças políticas. Então a gente vê aquilo que realmente se cumpriu quando o Senhor falou a Samuel, falou ao povo, né, que iam pegar esses hábitos mundanos, esses hábitos dos outros povos. E um outro lado também, estudando a história, a gente percebe que o conceito da lei, como eu falei, era uma sociedade patriarcal. Então era um grupo muito fechado, né? Um grupo fechado, e até por isso que eles se casavam muito entre si. A lei do levirato é um exemplo, para poder manter, né? Então, casava um, morreu, casa com o outro filho, casa com o outro filho, quer dizer... Então a gente percebe todo um padrão que vai se esvaziar. Hoje, por exemplo, a lei do levirato, se ela fosse aplicada, ela seria um horror. Ela romperia com a nossa cultura. Imagina, eu casei com uma esposa, uma mulher, e vim a falecer. O meu irmão vai casar com a minha ex-esposa. E ele, de uma certa forma, até meio que obrigatório. Já pensou que coisa que vai acontecer dentro da família? Você não tem esse poder de escolha, né? Então, é uma coisa meio estranha. Dificílimo. E que era uma prática por força de lei. De lei, tranquilo. Por força de lei. Tanto é que a história de Ruth tem a premissa dessa lei, né, para o resgate. Muito louco. Vamos lá. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Falando o contexto do Antigo Testamento. Fala, leis e profetas são os livros, né, do Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não
há distinção. Aqui uma ênfase importante do apóstolo Paulo. Não há distinção. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo não faz distinção. Se é judeu ou não judeu, que é o principal conflito que ele aborda na carta. Então a justificação deve se manifestar para todos na mesma proporção. E será que isso é justo, Bispo G? Então, aí é que tá, né? Porque se a gente vai entrar com critério de justiça humana, de maneira alguma. Mas nós estamos falando de uma justiça que é muito acima, que é uma justiça espiritual. Então, é muito fácil, a gente vê muito na nossa sociedade, na nossa cultura, às vezes a lei ela estabelece alguns padrões que são estranhos. Eu tenho o mesmo padrão de julgamento para alguém que é da classe A e o mesmo padrão de julgamento para alguém que é da classe E. Um que tem família, tem bons advogados, tem conceitos, formação, uma série de coisas. E o outro que às vezes nem pai tem, nem mãe, foi cuidado na rua. Quer dizer, é meio complicado a justiça humana. Agora, quando se trata do conceito espiritual, ele trata no seguinte, na seguinte situação. Ela vamos dizer assim, homogênea, entre aspas, porque ela quer tratar um único mal, não a proporção, mas um único, que é o pecado. Então esse é que eu acho que é o conceito, porque aí o que ocorre? Quem teve formação ou não, está embaixo da mesma condição. Quem não teve conhecimento a ponto, vai estar bem em cima disso. E com o processo da sua vida, indo à igreja, sendo trabalhado, aí sim, aquela parte vamos dizer assim, de equivalência, de ser equânime, vai se manifestar porque a pessoa vai começar a crescer no conceito, conhecimento, a proximidade de Deus. Não uma lei escrita que é pregada no púlpito, mas um conceito espiritual para que a vida seja enquadrada. Né? É um termo meio estranho falar enquadrar, mas é uma realidade espiritual, porque a gente chama isso de conversão, metanoia, mudança, transformação de mente. Uau! Ele reforça ainda assim, ó, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que glória é essa, hein, Bispo G? Porque o Antigo Testamento fala, né, em alguns momentos sobre a glória e a manifestação dessa glória de Deus. E como isso se dá dentro desse assunto de justificação, que a gente está falando de judeu e de não judeu. Então, o termo glória, né, no Antigo Testamento, era um termo ligado a peso, né? É uma palavra inclusiva, kabod chama, né? Que ela coloca um peso sobre a pessoa da proporção, da magnitude que é. Então a glória de Deus, a magnitude, o peso que tem ela, não no conceito de ser um fardo, mas no conceito de ser algo assim sobrenatural, de abundância, de riqueza, de esplendor, de honra, de dignidade. Quer dizer, esse é o conceito verdadeiro da glória, né? Tanto que nós conhecemos que quando Israel passou por um processo de derrota diante dos filisteus, colocaram o nome de um filho de Icabode, que tinha ido à glória de Deus, porque o que era a representação da glória de Deus? Era a Arca da Aliança, era o esplendor, era a magnitude. Então, Icabode era o nome do filho que nasceu, porque a glória de Deus foi levada pelos filisteus, a Arca da Aliança, e o que representava o poder de Deus, a magnitude, a resplandecência, tudo aquilo que há de maior. Então, a glória é o que há de maior. Vamos ler uma passagem de Êxodo que exemplifica essa questão da glória no Antigo Testamento, né? Falando no contexto, é claro, da lei, né? Então fala assim, ó, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia, né? Aí tem uma palavra nova, Shekinah, sobre ela, e a glória, que é o kabod, que o bispo G está comentando, do Senhor enchia o tabernáculo. Então tem diferença entre glória e Shekinah? Tem, então, ó, é engraçado, né? Porque como é a cultura, né? A cultura brasileira. A cultura brasileira. Então todo mundo acha que o termo Shekinah é a glória de Deus, e não é. Então o termo Shekinah, ou Shakam, o verbo, quer dizer a participação,
a estada, a presença. Agora, a glória, quando é colocada, ela é a magnitude. Então, quando se fala aqui, a nuvem permanecia, quer dizer, Anã, que é glória, a nuvem, e o Shacã, que é o que permanecia. Isso ficou com o símbolo, né, de Shekinah, que é aquilo que permanece. Então, eles mudaram o contexto. E aí, todo mundo, quando vê a nuvem de glória, já fala, o Shekinah de Deus. Não. A nuvem que vinha lá e a presença, que se for falar da glória de Deus, é outra palavra, é Icabó. É algo diferente. Mas aí, por causa disso, os teólogos, de uma certa forma, encaixaram como se a nuvem de glória... Mas o termo mesmo, Shekinah, é o que permanece. A glória de Deus se manifestava naquela nuvem, permanecia ali, mas o termo não é Shekinah, o termo é Icabó. Então, kabod é a palavra para... kabod. Para glória. Isso. Né? Kabod é a palavra para glória do Senhor. E o Shekinah era a sua manifestação. Isso, a permanência. Porque permanência, né? O termo permanência, habitar, estar lá. Perfeito. Maravilha. Tá vendo? Está esclarecido, né? Não é interessante e importante. O pessoal põe Shekinah, acho que é a Shekinah, né? Então, por exemplo, no caso de Isaías, quando aquele templo, né, Isaías 6, fala que ficou cheio da glória do Senhor. Ali o que é a Shekinah? Então, a Shekinah é o quê? É a nuvem que permanece, é a que está lá. Então, aquela nuvem está lá. E, obviamente, a glória de Deus também. Mas tem que estar ali, pode ter certeza que o verbo vai estar próximo ali falando acabou. É um exemplo muito legal, porque a gente sai dessa coisa só, né, do fenômeno no Êxodo e a gente traz para uma realidade do profeta. Então, Isaías 6 fala assim, eu vi, né, o trono e tal, e clamavam, tal, vamos ver se a gente acha aqui fácil. Aí ela fala assim, ó, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Certo? Então, lembra muito a questão da nuvem. Agora, o versículo 3 fala, e clamávamos aos outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Possivelmente deve ser essa palavra kabod. Com certeza. Né? Tá aqui, ó, já peguei aqui na minha Bíblia. Então, aqui é a glória. Então exatamente a diferença da glória e da Shekinah. Isso. Né? Aqui, ó, inclusive, aqui o termo fumaça é uma outra palavra ainda. Que não tem a ver com a nuvem. Não, que não tem a ver com a nuvem. É uma fumaça e nem é a nuvem de glória. É uma outra palavra, uma outra definição. Então, aqui era mais o contexto da fumaça, como o contexto de incenso. Sim. Diferente da nuvem de glória que se manifestava sobre o tabernáculo, né? Uma coisa mais ambiental. Mais ambiente do que propriamente uma nuvem que ficava ao redor, né? Então, são coisas diferentes que a pessoa às vezes generaliza, né? E não é muito interessante a gente fazer dessa maneira, né? Perfeito. A gente está sendo só cirúrgico, bem cirúrgico, né? No começo termos, é necessário. Né? A carta aos Romanos, se a gente não for muito cirúrgico no começo, a gente vai perder as noções mais importantes, porque depois ela é maravilhosa se você entender bem o contexto do início. Bom, o verso 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, guarda essa palavra, hein? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Muito bem, hein? Agora sim, chegamos acho que nesse ponto chave, né, do tema, falando exatamente sobre a propiciação, sobre a justificação. Bom, nós lemos o versículo 24, que fala que a gente é justificado gratuitamente. Na verdade, não é tão gratuitamente. Gratuitamente para nós que não pagamos nada, porque quem pagou foi Jesus Cristo. Certo? Então ele tá falando no contexto, nós fomos justificados gratuitamente, nós não pagamos, porque alguém pagou. Tá? Quem pagou a redenção, né? Ser redimido é ser liberto. Tá? Então quem foi redimido, você foi liberto, foi livrado daquela situação através de Jesus Cristo. Tá? E que Deus o colocou, o Pai o colocou como propiciação. O que significa propiciação, bispo? O termo propiciação, ele já coloca, é se tornar propício.
O que é tornar propício? Então, vamos dizer que eu sou inadequado para uma determinada situação. Se eu sou inadequado, eu preciso de algo para que eu possa me tornar propício. E esse é o processo de propiciação. Então, se eu sou pecador e de repente eu tenho que ser aceito, que maneira eu posso ser aceito? Através da propiciação. Porque aí eu, de alguma forma, nós estamos colocando aí, é dom de Deus, tudo isso a gente tem tratado. Mas aí o que vai acontecer? Essa propiciação veio por alguém que me tornou propício a Deus. Porque antes eu não era. Pecado causava separação, uma série de coisas que a gente sabe tem como conceito claro sobre isso. Então essa é a maneira de a gente ser adequado, né, numa linguagem mais popular, né? E vale lembrar que a prática na antiga aliança era sacrificar um cordeiro, né? Isso. Cada oferta tinha um animal, alguns rituais mudavam um pouco, mas, vamos dizer assim, grosseiramente, né? A maioria exatamente era dessa forma, né? Era o sangue aspergido desse animal para justificar o pecado do outro. Era uma vida pela outra, o conceito é esse, né? Deu a vida para cobrir o pecado. E tem esse contexto da propiciação, ele é muito interessante, porque a partir do momento que ela tinha algo, uma pendência, Deus não se tornava propício a ele. Ele não tinha como, tem uma pendência. E aí é que entrava o sacrifício de um animal, para quebrar essa pendência, mas não trazia salvação. E nem justificava. Só tirava a condenação daquele pecado específico Isso. que foi confessado. Isso. Então ele poderia, por aquele pecado, ser favorecido no seu dia a dia, no seu trabalho, situações que poderiam acontecer contrárias, já não aconteceriam, mas é um conceito muito limitado em relação àquilo que é a graça. Que é a graça, com certeza. Bom, Mateus 27,6 fala que os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Então ele se refere exatamente àquele momento que Judas devolve as 30 moedas de prata e eles não recebem aquele dinheiro, nem usam aquele dinheiro. Engraçado, né? Como o religioso é esquisito, né? Eu fiquei pensando agora, de tudo aquilo que estava acontecendo também, esse dinheiro eu não toco. O templo para eles era mais importante do que Deus. É um conceito, olha, meu Deus, né? Como é que eu posso entender? Não, esse não pode ser levado para o templo porque o templo é santo. Agora, matar, tudo bem. O Deus deles permitia que matasse, mas não levava o templo. O que era mais importante? O templo ou Deus? É muito louco, é muito louco. Claro que eles não receberam o dinheiro que já tinham pago, o serviço, não queriam de volta, mas eu digo o conceito deles, né? Esse conceito de não, é dinheiro maldito. Bom, mas vocês provocaram a maldição. Quer dizer, é muito esquisito, muito esquisito. Mas a gente vê o que a religiosidade faz. Né? A religiosidade é assassina, é violenta. E aqui mostra, né, que é preço de sangue, que Jesus foram moedas que foram pagas e eram preço de sangue. Então Jesus morreu e pagou um preço de sangue também. O versículo 26 de Romanos 3 fala assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos ver de novo, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não quer dizer que a fé não tenha obras a serem praticadas. Certo? Óbvio. Até porque Tiago fala que fé sem obras é morta. É morta. Então vale a pena, é isso que a gente tem que tomar cuidado, galera. De repente achar que pode agora fazer o que quiser porque está justificado, não tem problema. Não, tem a lei da fé, ele fala de uma nova lei. É isso mesmo. Então a lei da fé também, vamos dizer assim, exige de mim obras e atitudes que justificam que eu realmente tenho essa fé.
para ser justificado. Então ele fala assim, eu vou pecar e aí Deus vai me perdoar porque Jesus Cristo morreu por mim. Não, você é perdoado se você tem frutos de arrependimento. Porque agora esta lei, vamos dizer assim, muito mais da consciência, do amor a Deus, de preservar esse relacionamento do que um tacão, né? Do que uma obrigação, uma imposição para viver diante de Deus. Então, o versículo 29 fala, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. E 31 termina, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Vamos terminar falando sobre isso, Bispo G. Que agora, peraí. Anula, não anula, e aí eu pratico a lei, não pratico. E agora ficou, peraí, o que Paulo está falando aqui? Anulamos pela lei, a lei pela fé? Fala não. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. O que ele quer dizer com isso, Bispo G? Porque quem tem fé, não tem uma fé somente para crer no condição que eu sou perdoado. Tem fé bastante para saber que Deus existe e você não quer ferir a tua aliança e a tua comunhão com Ele. Então, vamos dizer, né? Que a gente tenha uma visão de que a lei foi algo estabelecido, entre aspas, por Deus. Então, para eu agradar a Deus, não adianta só cumprir a lei. Eu tenho que também ter um sentimento em relação a Deus. Então, é dessa maneira que ele coloca. Ele coloca de uma forma muito mais complexa, né, o apóstolo Paulo. Porque senão, o que ficaria? De agora em diante eu não vou seguir a lei. Não, você não vai seguir a lei, você vai ler uma lei que está em você espiritualmente, desde que você tenha o Espírito Santo. Eu acho que tirou aquela imposição da obrigação, né, que acaba dando um poder à religiosidade. Isso. Né, e fala assim, agora é o seguinte, cara, coisa óbvia, se o Espírito Santo habita dentro de você, então você não pode ter prazer no pecado. Eu acho que sai dessa questão do peso para o prazer. Tipo, agora, para mim não vale a pena. Então é aquela coisa, você não pode beber? Posso, mas eu não quero. Ótimo. É muito interessante como isso muda. É isso não é mesmo. coisa assim, você pode beber? Não, eu não posso porque a minha religião não permite. Isso é religiosidade, isso é lei. Isso é força da lei. Eu não faço porque eu não posso, a lei fala que não pode. Agora a gente vem falar assim, eu posso, mas eu não quero porque não vale a pena. Então, vamos dizer assim, é uma leitura 2.0 da lei. Né? Saiu do ponto 0 para 2.0, é um update, né? É uma nova leitura espiritual, muito mais profunda daquilo que habita dentro de mim. Por isso que fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Perfeito? Perfeito. Então, próxima aula, capítulo 4, tá joia?